Eu nunca acreditei em pressentimentos. Sempre achei que eram coisas que as pessoas inventavam depois que algo ruim já tinha acontecido, sabe? Uma forma de dar sentido ao acaso. Mas naquela segunda-feira de manhã, quando meu telefone tocou às 6h15 e o nome da minha mãe apareceu na tela, eu soube. Antes mesmo de atender, eu soube que algo estava errado. Júlia. A voz dela estava trêmula. É a vovó Célia. Ela teve um AVC durante a noite, está no hospital. Os médicos disseram que não vai demorar muito. Meu mundo parou. Vovó Célia, minha avó. A mulher que me criou mais do que minha própria mãe. A mulher que me ensinou a fazer bolo de fubá, que me deixava dormir na cama dela quando eu tinha pesadelos. Que guardava balas de hortelã no bolso do avental só para mim. Quanto tempo? Foi a única coisa que consegui perguntar. Minha mãe respirou fundo do outro lado da linha. 1 semana. Talvez menos. Desliguei o telefone. Olhei ao redor do meu quarto. A luz fraca da manhã entrava pela janela. Era segunda-feira. Eu tinha trabalho. Tinha reuniões. Tinha contas para pagar, problemas para resolver. Mas nada disso importava mais. Liguei para o meu chefe. Pedi 1 semana de licença. Joguei algumas roupas numa mochila e 2 horas depois, eu estava na estrada, dirigindo os 150 quilômetros que separavam São Paulo da cidadezinha do interior onde minha avó morava. Eu tinha 29 anos, minha avó tinha 83, e nós tínhamos apenas 7 dias. Quando cheguei no hospital, o cheiro de álcool e desinfetante me atingiu como um soco. Eu odiava hospitais. Odiava o silêncio interrompido por bips de máquinas. Odiava os corredores brancos, as luzes frias, as pessoas andando com pressa, mas sem destino. Encontrei minha mãe no corredor do 3º andar. Ela estava sentada numa cadeira de plástico azul, com a cabeça baixa, mexendo no celular sem realmente ver nada. Quando me viu, levantou e me abraçou forte. Ela tá dormindo, minha mãe sussurrou. Mas pode entrar. Os médicos disseram que ela ainda reconhece as pessoas, que ainda tá consciente. Só não consegue falar direito. Empurrei a porta do quarto devagar. E lá estava ela, minha avó, vovó Célia. Pequenininha na cama branca, com tubos saindo do braço, com aqueles aparelhos medindo o batimento cardíaco. O cabelo dela, sempre tão bem arrumado num coque perfeito, estava solto, espalhado no travesseiro. Ela parecia ter encolhido, parecia frágil demais, parecia mortal. Me aproximei devagar, segurei a mão dela. Ela abriu os olhos e me reconheceu. Júlia. A voz saiu arrastada, difícil, mas era a voz dela. Oi, vó, eu disse, tentando sorrir, tentando não chorar. Eu tô aqui. Ela apertou minha mão. Fraco, mas apertou. E naquele momento eu fiz uma promessa silenciosa. Eu ia ficar. Ia ficar com ela cada segundo que sobrasse, cada minuto. Os médicos explicaram tudo com aquela frieza técnica que médicos têm. O AVC tinha sido massivo. Atingiu o lado esquerdo do cérebro. Ela ainda tinha consciência, ainda reconhecia pessoas, mas a fala estava comprometida, os movimentos do lado direito do corpo praticamente inexistentes. E o mais importante, não havia nada que pudessem fazer. Era questão de tempo. O corpo dela estava desligando aos poucos. Vocês podem levá-la para casa se quiserem, o médico disse olhando para mim e para minha mãe. Às vezes é mais confortável, mais humano. A gente fornece os equipamentos, explica os cuidados. Mas se preferirem que ela fique aqui, também não tem problema. Minha mãe olhou para mim. Eu sabia o que ela estava pensando. Ela tinha medo. Medo de ver a própria mãe morrendo dentro de casa. Medo de não saber o que fazer. Medo de tomar a decisão errada. Eu cuido dela, eu disse. A gente leva ela para casa. Na terça-feira de manhã, minha avó estava de volta ao lugar onde ela tinha passado os últimos 50 anos da vida dela. A casa pequena, de porta azul desbotada, com o jardim cheio de rosas brancas que ela cuidava com tanto carinho. O quarto dela cheirava a lavanda. Tinha um crucifixo de madeira na parede. Tinha a cômoda cheia de fotos antigas. Do meu avô, que tinha morrido 20 anos atrás. Dos filhos, dos netos, de todo mundo que ela amava. Ajeitei os travesseiros. Coloquei os lençóis que ela gostava, os floridos. Abri a janela para deixar o ar entrar.
e sentei na cadeira ao lado da cama dela. Ela me olhou, e pela primeira vez eu vi lágrimas nos olhos dela. Obrigada, ela sussurrou. Para com isso, vó, eu disse, segurando a mão dela. Eu que agradeço, por tudo. E era verdade, eu devia tudo para ela. Minha mãe tinha me tido muito jovem, 17 anos. Meu pai sumiu antes mesmo de eu nascer. Minha mãe tentou, mas era difícil demais. Então minha avó assumiu, me criou, me deu banho, me levou para a escola, me ensinou a ler, me consolou quando outras crianças riam de mim por não ter pai, me abraçou quando eu chorava, me fez sentir que, mesmo sem pai, eu era amada. Tudo que eu era, eu devia a ela. Na quarta-feira, minha avó ainda estava consciente, fraca, mas consciente. Passei o dia inteiro ao lado dela. Conversava mesmo quando ela não conseguia responder. Lia trechos dos livros que ela gostava. Colocava as músicas antigas que ela adorava, aquelas valsas e boleros dos anos 50. À tarde, enquanto eu trocava os lençóis, minha avó fez um esforço enorme para falar. Gaveta. Olhei para ela sem entender. Gaveta? Qual gaveta, vó? Ela mexeu os olhos na direção da cômoda. Primeira. Fui até a cômoda. Abri a gaveta. Tinha roupas dobradas, lenços, algumas bijuterias. Nada que parecesse importante. O que você quer, vó? Perguntei. Ela tentou de novo. Fundo. Tirei as roupas. E no fundo da gaveta, embaixo de tudo, tinha um envelope amarelado. Antigo. Fechado com fita adesiva já ressecada. Peguei o envelope. Olhei para ela. É isso? Ela assentiu. E então disse com muito esforço. Para você. Lê depois. Depois quando, vó? Ela fechou os olhos. E eu entendi. Depois que ela morresse. Guardei o envelope na minha mochila. Não abri. Respeitei o pedido dela, mas aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. O que tinha ali dentro? Por que ela tinha guardado por tanto tempo? E por que era para mim? Na quinta-feira, minha avó estava mais fraca. Dormia quase o tempo todo. Acordava por alguns minutos, me reconhecia, apertava minha mão e voltava a dormir. Minha mãe ia e voltava. Ela trabalhava na cidade vizinha, então passava algumas horas comigo durante o dia, mas não conseguia ficar o tempo todo. Eu entendia. Era difícil para ela também. Ver a própria mãe morrendo aos poucos. Ver a mulher forte e decidida que ela sempre conheceu reduzida àquilo. Mas eu não saía de perto. Eu tinha feito uma promessa. E eu ia cumprir. À noite, enquanto minha avó dormia, sentei no sofá da sala com uma xícara de chá. A casa estava silenciosa. Só o som do relógio de parede. Aquele tic-tac constante que ela sempre dizia que a acalmava. Olhei para a mochila. O envelope estava lá, chamando. Mas eu tinha prometido que só abriria depois. Então fiquei só olhando, tentando adivinhar. Será que era uma carta? Uma foto? Algum segredo? Acabei dormindo no sofá, com a xícara de chá ainda na mão. Na sexta-feira de manhã, acordei com o som da voz da minha mãe. Júlia. Júlia, acorda. Abri os olhos. Ela estava em pé na minha frente, com uma expressão estranha. O que foi? Perguntei, o coração já acelerando. É a avó? Não, ela está dormindo ainda. Mas... Minha mãe hesitou. Chegou alguém. Quem? Uma mulher. Mais velha. Ela está na porta. Disse que precisa falar com a vovó Célia. Disse que é urgente. Levantei. Fui até a porta. E lá estava ela. Uma mulher de uns 70 anos. Cabelos brancos curtos, olhos azuis claros, rosto marcado pelo tempo, mas ainda bonito. Vestido simples, bolsa de couro gasto no ombro. E ela estava chorando. Desculpa incomodar, ela disse, a voz tremendo. Eu sei que está num momento difícil, mas eu preciso ver a Célia. Preciso falar com ela antes que seja tarde. Quem é a senhora? Perguntei confusa. Ela respirou fundo e disse: Meu nome é Beatriz e eu sou a melhor amiga da sua avó. Ou era. Há 50 anos, minha mãe e eu trocamos olhares. Nenhuma de nós tinha ouvido falar dessa mulher. 50 anos? Minha mãe repetiu. A senhora não viu minha mãe há 50 anos? Beatriz balançou a cabeça. Não. A gente
A gente brigou e nunca mais se falou. Mas quando eu soube que ela ia, a voz dela falhou. Eu não posso deixar ela ir sem pedir perdão. Olhei para minha mãe, ela assentiu. Entre, eu disse. Beatriz entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse visitando um lugar sagrado. Ela parou na porta do quarto, olhando para minha avó dormindo na cama. Ela tá tão pequenininha, Beatriz sussurrou, e as lágrimas voltaram a cair. Eu lembro dela tão cheia de vida, tão forte. A senhora quer sentar com ela? Perguntei. Beatriz balançou a cabeça. Eu queria, mas não sei se ela ia querer me ver. Por que vocês brigaram? Minha mãe perguntou, direta como sempre. Beatriz respirou fundo. Sentou no sofá da sala e nós sentamos também. E então ela contou. Eu e Célia éramos inseparáveis desde crianças. Crescemos juntas na mesma rua. Dividíamos tudo. Segredos, sonhos, dores. Quando ela se casou com seu avô, eu fui a madrinha. Quando eu me casei, ela foi minha madrinha também. A gente era mais que amigas. Éramos irmãs. Ela pausou, limpando os olhos. Mas aí aconteceu algo. Algo que eu fiz. E que destruiu tudo entre a gente. O que foi? Perguntei, inclinando para frente. Beatriz olhou para mim, depois para minha mãe e disse: eu me apaixonei pelo marido dela. O silêncio caiu na sala como uma pedra. Eu não queria. Ela continuou, a voz quebrando. Eu juro que não queria. Mas aconteceu. A gente se via sempre, porque eu e Célia éramos tão próximas. E ele era gentil, engraçado, carinhoso. E eu era infeliz no meu casamento. E um dia eu confessei para ele. Confessei o que sentia. E o que ele fez? Minha mãe perguntou, tensa. Ele me rejeitou. Na mesma hora, disse que amava a Célia, que nunca ia trair ela, e disse que eu precisava me afastar. Mas ele contou para ela. Contou que eu tinha tentado algo. Beatriz soluçou. E Célia me expulsou da vida dela. Me disse que nunca mais queria me ver, que eu tinha traído a confiança dela, que eu era morta para ela. E eu entendi. Eu merecia. Então fui embora. Mudei de cidade. Refiz minha vida. Me divorciei. Reconstruí tudo. Mas nunca consegui esquecer ela. E nunca me perdoei por ter feito aquilo. Ela levantou os olhos vermelhos e molhados. E agora ela tá morrendo. E eu não posso deixar ela ir sem dizer que eu sinto muito. Que eu fui uma idiota. Que ela era e sempre foi a melhor pessoa que eu conheci. Olhei para minha mãe. Ela estava tão chocada quanto eu. Meu avô? Alguém tinha se apaixonado pelo meu avô? E minha avó nunca tinha contado nada disso para ninguém? Vamos perguntar para ela, eu disse, levantando. Vamos ver se ela quer te ver. Entrei no quarto. Minha avó estava acordada, olhando para a janela. Quando me viu, sorriu fraco. Vó, eu disse, sentando na beirada da cama. Tem alguém aqui? Alguém que quer te ver. Ela disse que é Beatriz. A mudança no rosto da minha avó foi instantânea. Os olhos arregalaram. A boca abriu tentando formar palavras. Bea. Ela tá aqui. Ela quer te ver. Quer falar com você. Mas só se você quiser. Minha avó fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. E então ela assentiu. Sim, voltei para a sala. Ela quer ver você. Beatriz levantou tremendo. Enxugou o rosto. Respirou fundo. E caminhou até o quarto. Eu e minha mãe ficamos na porta observando. Beatriz parou ao lado da cama. Olhou para minha avó. E desabou. Célia, me perdoa. Me perdoa, por favor. Eu fui uma idiota. Uma egoísta. Você era tudo para mim e eu estraguei. E eu passei 50 anos carregando isso. 50 anos me odiando. Me perguntando se você pensava em mim. Se você me odiava. Se você tinha me esquecido. Minha avó levantou a mão direita. A única que ainda se movia. E segurou a mão de Beatriz. Não. Esqueci. Ela sussurrou. Nunca. Me perdoa? Beatriz implorou, ajoelhando ao lado da cama. Minha avó olhou para ela e sorriu. Sim. Doei. Há muito tempo. Beatriz desabou em soluços. Encostou a testa na mão da minha avó e chorou como uma criança.
e minha avó, com o pouco de força que tinha, afagou o cabelo da amiga. Eu e minha mãe nos entreolhamos, ambas com os olhos molhados. Beatriz ficou o dia inteiro. Sentou ao lado da cama, segurando a mão da minha avó, e as duas ficaram ali, em silêncio na maior parte do tempo. Às vezes, Beatriz contava histórias antigas, histórias de quando eram jovens, e minha avó sorria. Às vezes até ria, um riso fraco, mas genuíno. Era como se 50 anos tivessem desaparecido, como se elas voltassem a ser aquelas meninas inseparáveis. Quando a noite chegou, Beatriz se despediu. "Eu volto amanhã", ela disse, beijando a testa da minha avó. Minha avó assentiu e sussurrou: "Te amo, amiga. Também te amo, Célia. Sempre amei." E ela foi embora. Naquela noite, enquanto minha avó dormia, fiquei pensando em tudo que tinha acontecido. 50 anos. 50 anos de uma amizade destruída por um erro. 50 anos sem se falar. E no final, tudo que importava era o perdão. Era o amor que sempre esteve ali, escondido embaixo da mágoa. Olhei para minha avó, tão pequena naquela cama. Pensei em quantas coisas ela tinha guardado. Quantas dores. Quantos segredos. E pensei no envelope. O envelope que ela tinha me dado. Será que tinha a ver com a Beatriz? Será que era sobre isso? Decidi que não ia abrir ainda. Tinha prometido. E eu ia cumprir. No sábado de manhã, Beatriz voltou. Trouxe flores, rosas brancas, as mesmas que minha avó cultivava no jardim. "Ela sempre amou essas", Beatriz disse com um sorriso triste. Colocamos as flores num vaso ao lado da cama. Minha avó acordou, viu as flores e sorriu. Beatriz ficou de novo o dia inteiro. E dessa vez, ela trouxe fotos. Fotos antigas, amareladas. Fotos das duas, jovens, sorrindo de braços dados. Fotos de festas, de viagens, de momentos simples. "Eu guardei tudo", Beatriz disse, mostrando as fotos para minha avó. "Mesmo depois da briga, eu não consegui jogar fora, porque você sempre foi importante demais para mim." Minha avó olhava as fotos com os olhos brilhando e apontou para uma delas. Uma foto de duas meninas de uns 10 anos, sentadas debaixo de uma árvore. "Nossa árvore", ela sussurrou. "Lembra?" Beatriz sorriu. "A gente dizia que ia morar ali, que ia construir uma casa na árvore e nunca mais ia sair." Minha avó riu, um riso baixinho, mas era um riso. Bobas. "Éramos mesmo", Beatriz concordou, segurando a mão dela. À tarde, enquanto minha avó dormia de novo, Beatriz me chamou para a sala. "Júlia, eu preciso te contar uma coisa." Sentei ao lado dela. Quando eu fui embora 50 anos atrás, eu descobri que estava grávida. Meu coração pulou. "Do meu ex-marido", ela completou rápido. "Não do seu avô. Jamais aconteceu nada entre eu e ele, mas eu estava grávida. E eu tive uma filha. E criei ela sozinha." "Onde ela está agora?" perguntei. Beatriz baixou os olhos. "Ela morreu. Há 10 anos. Câncer. Sinto muito. Obrigada. Mas o que eu queria te dizer é... Eu nomeei ela de Célia, em homenagem à melhor amiga que eu já tive, mesmo tendo brigado, mesmo sabendo que ela nunca ia saber. Eu nomeei minha filha com o nome dela. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. "Você contou isso para ela?" "Contei. Hoje de manhã." E ela chorou. Disse que era a coisa mais bonita que alguém já fez por ela. No domingo, minha avó estava mais fraca. Quase não acordava. A respiração estava difícil e irregular. Os médicos tinham avisado. Podia ser a qualquer momento. Beatriz chegou cedo. Sentou ao lado da cama, segurou a mão da minha avó e ficou ali, em silêncio. Só as duas, amigas de novo, como sempre deveriam ter sido. Eu e minha mãe ficamos na sala, dando espaço, mas observando. E então, no meio da tarde, minha avó abriu os olhos, olhou para Beatriz e sussurrou: "Obrigada por voltar." "Obrigada por me perdoar", Beatriz respondeu, a voz embargada. Minha avó sorriu e fechou os olhos e não abriu mais. Beatriz segurou a mão dela até o final, até o peito dela parar de subir e descer, até o monitor apitar, até o médico chegar e confirmar.
E então Beatriz beijou a testa da amiga pela última vez. Até logo, Célia. A gente se vê de novo, na nossa árvore. O velório foi no dia seguinte. Pequeno, poucos amigos, alguns vizinhos, minha mãe, eu, meus tios, meus primos e Beatriz. Beatriz ficou o tempo todo na frente do caixão. Não saiu de lá. Como se quisesse compensar os 50 anos que ficou longe. Depois do enterro, quando todos foram embora, voltei para a casa da minha avó. A casa já parecia vazia sem ela. O relógio ainda fazia tic-tac. As rosas brancas ainda estavam no jardim. Mas faltava algo. Faltava ela. Sentei no quarto, olhei para a cama vazia e finalmente peguei o envelope. Era a hora. Abri com cuidado. Dentro tinha uma carta, escrita à mão com a letra trêmula da minha avó. Minha querida Júlia, se você está lendo isso, é porque eu já fui. E tá tudo bem. Eu vivi uma vida longa. Tive alegrias e tristezas. Amei e fui amada. E no final, é só isso que importa. Eu quero que você saiba uma coisa. Você foi a maior alegria da minha vida. Desde o dia que você nasceu, pequenininha, chorona, você me deu um propósito novo. Cuidar de você. Ver você crescer. Ver você se tornar essa mulher incrível que você é. Eu sei que sua mãe não pôde te dar tudo o que você merecia quando era criança, mas ela te deu a mim. E eu tentei, com todas as minhas forças, te dar o amor que você merecia. Agora, eu quero que você faça uma coisa por mim. Não guarde mágoas. Não deixe o tempo passar. Não espere 50 anos para perdoar alguém, porque a vida é curta. E no final, tudo que fica é o amor. Então, você faz por mim, tá bom? Viva, minha neta. Viva de verdade. Ame, perdoe e seja feliz. Com todo o meu amor, vovó Célia. Dobrei a carta, segurei contra o peito e chorei. Chorei pela avó que eu tinha perdido. Chorei pela amizade que tinha sido resgatada no último minuto. Chorei por tudo que eu tinha aprendido naquela semana. Mas também sorri, porque no final, o amor tinha vencido. Hoje, 3 meses depois, eu ainda moro na casa da minha avó. Minha mãe me deu, disse que era para eu ficar com ela, que a vovó ia querer assim. Cuido do jardim. As rosas brancas continuam florescendo. E toda semana, Beatriz vem me visitar. A gente toma chá, conversa. E ela me conta histórias da minha avó. Histórias que eu nunca tinha ouvido. Beatriz se tornou parte da minha vida, como uma avó substituta. E eu sei que a vovó Célia estaria feliz com isso. Aprendi algo naquela última semana com minha avó. Aprendi que o perdão não é fraqueza, é libertação. Aprendi que nunca é tarde demais para consertar o que foi quebrado, mas que também não devemos esperar até o último minuto. Aprendi que o tempo não volta e que cada dia que passa sem dizer eu te amo, sem dizer me desculpa, é um dia perdido. E aprendi que no final, tudo que fica é o amor, não o dinheiro, não as conquistas, não as brigas, não as mágoas, só o amor. Se você está lendo isso e tem alguém que você ama, mas está longe por orgulho, por mágoa, por qualquer motivo, procure essa pessoa. Hoje, agora. Não espere, porque você não sabe quanto tempo ainda tem. Eu tive uma semana com minha avó. Uma semana para me despedir, para ouvir histórias, para ver um perdão acontecer. E foi suficiente, mas se eu pudesse, eu teria pedido mais tempo. A gente sempre quer mais tempo. Mas o tempo que a gente tem é o tempo que a gente tem. Use bem, ame e perdoe. E viva bem. O tempo cura, mas também rouba. Rouba abraços não dados, palavras não ditas, perdões não oferecidos. Não espere a última semana para fazer o que deveria ter feito sempre. Amar. Porque no final, quando tudo acabar, não vai importar quem tinha razão. Vai importar quem teve coragem de perdoar.